Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez. Esse vídeo vai ser uma continuação daquele primeiro vídeo, que eu passei para vocês, onde eu comecei a falar sobre as unidades de medida, que foi basicamente isso daqui, e expliquei para vocês também toda aquela parte da notação científica, onde a gente resolveu essas questões aqui, beleza? A aula de hoje a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai estar falando sobre os padrões de comprimento, massa e tempo, aprendendo a como converter, da maneira que a gente vai mais utilizar aqui na nossa disciplina de física, beleza? E quem estiver vendo esse vídeo e não tiver visto o primeiro, é importante que vocês vejam, tá? Eu vou colocar no final desse vídeo como sugestão, eu vou colocar um card para vocês acessarem diretamente o primeiro vídeo, para vocês conseguirem, e vai ter uma playlist, tá? Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist aqui no canal, se vocês procurarem, onde o vídeo anterior vai ser o primeiro vídeo da playlist e esse é o segundo vídeo, tá bom? Como eu falei anteriormente, esse vídeo é um pouco mais direcionado para os meus alunos do Centro de Ensino Médio 2, mas qualquer pessoa que estiver estudando esse conteúdo vai conseguir ser atingida também, e os meus outros alunos da outra escola também vão conseguir ser atingidos, beleza? Então vamos lá falar sobre os padrões de comprimento, massa e tempo. Por que a gente vai falar sobre só essas três grandezas? Porque essas são as grandezas, fundamentais para o que a gente estuda aqui no primeiro ano, tá? Que é basicamente a mecânica, tá bom? Então a gente precisa aprender a trabalhar com essas três grandezas e com esses três padrões de medida, basicamente. Se a gente pegar aqui, primeiro o comprimento. O comprimento tem como unidade, de medida padrão o metro, que é representado por um mzinho minúsculo. No entanto, a gente sabe que existem algumas maneiras da gente, alguns múltiplos, digamos assim, do metro, que seria o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, entre vários outros que a gente teria. Então, por que seria isso? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês a distância entre Rio de Janeiro e São Paulo, você não me daria essa distância em metro, você falaria para mim em quilômetro. E se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual que é o tamanho da caneta que vocês utilizam, por exemplo, vocês não vão me dizer isso em metro, vocês vão me dizer, por exemplo, em centímetro. Se eu perguntasse para vocês a espessura da folha de papel e vocês conseguissem medir isso provavelmente com um paquímetro, vocês mediriam essa medida em milímetro. Então percebam que esses múltiplos são importantes dependendo do que eu vou medir, do que a gente vai medir. O que é importante é vocês perceberem os prefixos aqui aparecendo. Quilo, K, 10 a terceira. Hecto, 10 a 2. Deca, 10 a 1. Deci, 10 a menos 1. Centi, 10 a menos 2. Mili, 10 a menos 3. O mais importante é que vocês entendam o que significa cada um desses prefixos para a gente estar podendo fazer os nossos cálculos, beleza? Então vamos lá. Além desses aqui, que a gente tem, que são chamados de, eu vou colocar aqui, múltiplos do metro. Múltiplos do metro. A gente tem também alguns outros padrões que são chamados de outras unidades, basicamente, que a gente teria a milha marítima, vocês já devem ter ouvido falar sobre milha marítima em algum lugar. Essa é a equivalência dela em metro, 1,852 metros. A gente tem a polegada, que é exatamente o que vocês estão pensando, a largura do nosso dedo polegar, que vocês entendem que precisa ser padronizado, porque se a gente for pensar, mede aí para mim 10 polegadas e outra pessoa vier medir essas 10 polegadas, provavelmente vai dar uma divergência. Então, o padrão da polegada é 2,54 centímetros ou esse tanto aqui de metro que vocês têm aqui. A gente tem o pé, que também é padronizado exatamente pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, porque os pés têm tamanhos diferentes. E a jarda, que para quem não sabe seria a distância entre... Você estica seu braço, a distância entre a linha do seu nariz e a ponta do seu dedo médio daria uma jarda, beleza? E mais uma vez, a gente tem que padronizar isso porque tem gente que tem braço grande e tem gente que tem braço pequeno. Então, basicamente é isso que a gente teria para falar sobre comprimento. E aí a gente precisa praticar um pouco, que é convertendo essas unidades. Pessoal, vocês já devem ter visto uma outra maneira de fazer isso daqui. Provavelmente o professor de vocês lá no ensino fundamental ensinou, e lá em matemática talvez vocês vão utilizar isso
Para quem tiver dificuldade no método que eu vou utilizar aqui, pode estar utilizando esse outro método, que basicamente vocês escreviam assim, ó, km, hm, dan, metro, dm, cm, mm, né? Vocês colocavam-se uma reta desse jeito e aí viam aonde vocês queriam transformar, por exemplo, de quilômetro para metro. Vocês tinham que multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Era a mesma coisa que multiplicar por 1000. Se quisesse fazer o caminho inverso, por exemplo, de centímetro para metro, vocês teriam que vir aqui andar 2 casas. Então, no caso, dividir por 10 2 vezes, que seria a mesma coisa que dividir por 100. Então, isso vocês já devem ter visto. Se não tiver visto, no YouTube tem tutoriais dessa maneira. Eu vou estar mostrando para vocês uma maneira diferente, que justifica o porquê de eu ter ensinado notação científica para vocês antes e ter falado nos prefixos, porque a gente não vai precisar fazer conta e nem nada, tá? Se vocês quiserem fazer conta também, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, 20 centímetros, que é a letra B ali. Para transformar para metro, a gente pode utilizar uma regra de 3. Por exemplo, 20 centímetros equivale a x metros. Eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro. Quando eu multiplico isso aqui cruzado, eu tenho 100 vezes x, 100x. 20 vezes 1 dá 20. Então, x é 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,2. Escrito em notação científica, daria 10. 10 não, deixa eu apagar aqui, que eu acabei escrevendo errado para vocês. Daria 2 vezes 10 a menos 1 metros, né? E basicamente o que eu fiz foi dividir por 100, vocês sabem. E olha só como que a gente consegue fazer isso aqui de forma mais rápida, sem fazer conta. Olha só, 20 centímetros. Esse prefixo cent, né, esse Czinho representa cent. Se vocês olharem naquela tabela que eu mostrei para vocês, o cent equivale a 10 a menos 2. Então, no lugar do cent, o problema é isso. Ó. Eu tenho ó, cent e metro. Eu preciso trocar o cent pelo valor numérico dele, que é quanto? 10 a menos 2. Então, fica 20 vezes 10 a menos 2 metros. Em notação científica, ó, percebe? O 20 é maior do que 10. Então, anda uma casa para cá, soma um lá. 2 vezes 10 a menos 1. Beleza? Utilizando o mesmo raciocínio aqui, ó, K é 10 a terceira. Então, isso aqui é 25 vezes 10 a terceira metros. Andando aqui uma casa para a esquerda, a gente soma um no expoente, 2,5 vezes 10 a quarta metros. Utilizando o mesmo raciocínio para esse, mili é 10 a menos 3, então fica 4 vezes 10 a menos 3 metros. Não precisa mexer porque já está no nosso padrão. 700 centímetros seria 700 vezes 10 a menos 2 metros, né? Que seria igual a 7 vezes 10 elevado a 0 metros, né? Se a gente for olhar, 10 elevado a 0 é 1, então a gente pode colocar simplesmente 7 metros, se quiser aqui, né? Por que deu 0? Eu andei 2 casas, aqui para a direita, somei 2, menos 2 mais 2 é 0. Por fim, 50 milímetros seria 50 vezes 10 a menos 3 metros. Isso seria a mesma coisa, ó, ando uma casa para a esquerda, 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então tá aí. Vocês podem tirar o print, ver isso aqui com mais calma, se quiserem, e pausando o vídeo para entender de forma melhor. Vamos seguir aqui. A gente tem agora o nosso padrão de massa, beleza? O padrão para grandeza massa é o quilograma, beleza? E aí a gente tem alguns prefixos dele aqui, ó. A gente tem a grama, que seria 1 milésimo de quilograma, o decigrama, que seria 1/10 de grama, e consequentemente 1/10 milionésimo de gramas, vamos pensar dessa maneira, e o miligrama seria 1 milionésimo de grama, seria 1 quilograma dividido por 1 milhão, vamos pensar dessa maneira. O mais importante é vocês decorarem isso aqui, ó. 1G igual 10 a menos 3 kg, né? Lembrar que 1 dg, 10 a menos 4 kg, e que 1 mg é igual a 10 a menos 6 kg. Dessa maneira, vocês não precisam fazer nenhuma conta. Eu vou mostrar para vocês como é que converte. Aqui a gente tem algumas outras unidades utilizadas. A gente tem a tonelada, que é 1000 kg.
né? E a gente tem a libra também, que seria 0,5 quilogramas, beleza? Vamos passar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, primeiro para a gente converter para grama. O que a gente faz? Nesse caso, eu preciso sumir com esse K aqui, não é? Quanto que esse K vale? 10 a terceira. Então, 10 a terceira gramas. Aqui eu preciso fazer desaparecer o mili. O mili vale... Deixa eu apagar aqui que ficou feio. O mili vale 10 a menos 3. Quem tiver com dificuldade de entender esses valores que eu estou falando, tem que voltar naquela tabela que eu mostrei para vocês dos prefixos, beleza? Então fica 60 vezes 10 a menos 3 gramas, que seria a mesma coisa que andou uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente, 6 vezes 10 a menos 2 gramas. E aqui a gente teria 82 vezes 10 a menos 1 grama. Desse é menos 1. Né? Então a gente anda uma casa aqui, fica 8,2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 1 mais 1, 0. Né? Então 8,2 gramas. Primeiro eu quis transformar aqui para grama com vocês, exatamente para vocês lembrarem daquela ideia de fazer desaparecer os prefixos, substituindo pelos valores numéricos. Agora a gente vai converter para quilograma mesmo, beleza? Lembrando que aqui ó, a gente vai converter primeiro de grama para quilograma. 1 grama tem 10 a menos 3 kg. Olha como é que fica fácil. Isso aqui então seria 280 gramas. O que é 1 grama? 10 a menos 3 quilogramas. A gente só precisa andar 3 casas aqui. 2,8 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3 mais 3 dá 0. Né? Então, 10 elevado a 0 é 1, a gente sabe. Então, fica 2,8 quilogramas. Aqui a gente tem a mesma coisa. 300 gramas. Então, 10 a menos 3 quilogramas. Anda 2 casas, fica 3 vezes 10 a menos 1 quilogramas. Beleza? Ou se vocês quiserem colocar 0,3 kg, não tem problema, porque aqui no meu enunciado eu não disse que teria que estar em notação científica, beleza? Então, vocês colocam em notação científica caso quiserem. Aqui a gente tem 50 gramas, ficaria 50 vezes 10 a menos 3 kg. A vírgula anda uma casa para a esquerda, soma 1 no expoente, 5 vezes 10 a menos 2 kg. E por fim a gente tem miligrama para quilograma. 1 miligrama tem 10 a menos 6 quilogramas. Então a gente vai fazer dessa maneira, ó, 60 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Anda uma casa para a esquerda, 6 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 mais 1, menos 5 quilogramas. Beleza? Vou dar aí para vocês 3 segundinhos para vocês tirarem o print da tela. 1, 2, 3. Quem tiver dificuldade, para o vídeo, volta o vídeo. Eu estou falando um pouco mais rápido aqui para vocês, não dando tanta ênfase nesse conteúdo, porque a gente já viu esse conteúdo, isso aqui é só uma revisão, beleza? Então olhem no caderno de vocês que a gente tem isso daí já anotado, beleza? Para finalizar, a gente vai falar sobre a grandeza tempo, né? O nosso padrão de medida para o tempo é o segundo, né? E a gente tem que, além do segundo, a gente tem um minuto, né? Um minuto tem 60 segundos. A gente tem a hora, cada hora tem 60 minutos. Se cada minuto tem 60 segundos, a gente pode multiplicar 60 por 60 e ver que uma hora tem 3.600 segundos. Fazendo o mesmo raciocínio, a gente percebe que um dia tem 24 horas, cada hora 60 minutos. 24 vezes 60, 1.440 minutos. Né? Multiplica cada minuto aqui por 60, a gente vê que um dia tem 86 mil segundos. E a gente vai para o ano. Um ano tem 365 dias, esse tanto aqui de hora, 8.760. 5,26 vezes 10 a quinta minutos. 3,15 vezes 10 a sétima segundos. Beleza? Então esse aqui é bem tranquilo, vocês não vão ter muita dificuldade com isso, é só multiplicar, né? Os valores, é bem tranquilo. Coloquei aqui um exemplo para vocês para a gente estar finalizando aqui a nossa aula. Tá? Um espetáculo musical tem duração de 2 horas e 30 minutos. Expresse esse valor em minutos e em segundos. Pessoal, eu preciso transformar 2 horas e 30 minutos, tudo isso aqui para minuto, primeiramente. O meu problema aqui é só essas 2 horas. Mas eu sei que cada hora tem 60 minutos, não é isso? Se eu multiplico 2 vezes 60, eu tenho 120 minutos. Mais os 30 minutos que eu já tinha, eu percebo que aqui eu tenho, então, 150 minutos. Agora é só transformar. Esses 150 minutos é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos.
Então agora para transformar para segundo é só pegar 150 minutos, né? Transformar aqui para segundo. O que eu vou fazer? 150 vezes 60, né? Isso aqui vai dar 9.000 segundos. Beleza? Então basicamente o que a gente tinha para fazer na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão voltando no vídeo e vendo de forma mais pausada. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vocês podem estar colocando aqui no comentário. Tá bom? E é isso.